Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Eu sou a professora Isabelle Santos e hoje a gente ainda continua com o nosso módulo 3, a proteção dos direitos fundamentais, no qual damos início à unidade 4, que vai abordar os artigos 6º e 7º da nossa Constituição Federal de 1988. Bom, a respeito desses direitos, tidos como sociais, né, eu coloquei para vocês o material que o reconhecimento deles, constitucionalmente falando, vai se dar somente ali na década de 10, né, do século passado, com a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, e vai marcar justamente a superação de uma perspectiva estritamente liberal do Estado, ou seja, o Estado ele só criava a norma e o indivíduo, por sua conta própria, o exerceria, conforme as suas condições, inclusive financeiras. Né? A partir desse momento, há uma atuação maior do Estado soberano, que vai passar, então, a agir por meio de prestações para que esses direitos eles possam, então, ser fruídos pela população. Então, esses direitos eles passam a ser incorporados à agenda política e institucional, justamente com a finalidade de dar melhores condições de vida, né, aos seus cidadãos, sobretudo aqueles considerados como hipossuficientes, ou seja, os menos favorecidos. E, como regras, eles são direitos o quê? Positivos, são direitos prestacionais em que se exige um agir do Estado. Então, aqui a gente tem os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais, identificados abreviadamente como apenas direitos sociais, que não se reconduzem diretamente às revoluções liberais e às suas declarações de direitos. Então, o seu reconhecimento, como eu disse, apesar das reivindicações relativas a esses direitos terem surgido lá no século XIX, né, constitucionalmente só passa a existir no início do século XX. E vai justamente, né, existir mais basicamente dentro das sociedades ocidentais, quer pelo avanço da consciência social, quer pelo ímpeto de conter o apelo das políticas socialistas. Então, passou-se a incorporar, né, a agenda política dos países compromissos com esse viés de melhorar a vida da pessoa humana. Diante disso, então, o que a gente vai ter? O aumento do número de intervenção do Estado na economia, que vai assumir, então, compromissos de oferta de serviços, de bens e utilidades diversos, que pode incluir aí desde acesso à água, alimentação, abrigo, até prestações, por exemplo, envolvendo a educação, a saúde, a previdência social, em meio a muitas outras questões. Com relação a esse direito social, eu trouxe aqui uma definição do professor alemão Robert Alexy, que tem algumas obras, né, no que tange aos direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais da Alemanha influenciaram também a criação aqui dos nossos direitos fundamentais e a obra de Alexy, né, é utilizada dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, de acordo com esse doutrinador, os direitos sociais, eles são direitos do indivíduo frente ao Estado soberano. Então, é algo que nós, como indivíduos, possuímos, né? E se nós tivéssemos recursos financeiros suficientes, né, nós poderíamos obtê-lo, né, também dos particulares. Então, tem direitos sociais em que alguns de nós se utiliza do serviço particular para fruir. Então, é o hospital privado, é a escola privada, né? Enquanto de outra parte, a gente também tem, sendo fornecido pelo Estado brasileiro, o hospital público, os postos de saúde, as escolas públicas, as universidades públicas. Então, o objeto desses direitos sociais é assegurar a nós, como indivíduos, uma vida digna e também o acesso às oportunidades em geral. Idealmente, tá, turma, eles são direitos que devem ser satisfeitos não somente por prestações individuais, mas por serviços públicos de qualidade disponíveis a todos. Dentro do Estado brasileiro, a dificuldade não é a existência desses direitos sociais, porque eles existem,
tanto na legislação como no campo prático. Mas a problemática está justamente nesse ponto que eu coloquei, a qualidade disponível para todos. Então, o reconhecimento e a exigibilidade dos chamados direitos sociais constituem, em razão disso, uma das questões mais tormentosas do direito constitucional contemporâneo. Por quê? Porque a gente sabe que existem problemáticas, né, com relação à educação básica, ao uso do SUS, por exemplo, e outras questões. Mas a gente também tem que ver, de outra parte, que não são todos os países que têm, por exemplo, um SUS, que todos podem se utilizar. É também importante falar, pessoal, com relação à questão dos direitos sociais, que existe uma relação estreita entre os direitos sociais elencados na nossa Constituição Federal de 1988 e os tratados internacionais, né? Então, consta, por exemplo, ali do artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, que toda pessoa, como membro da sociedade, tem, por exemplo, direitos como a segurança social, a realização pelo esforço nacional e pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, de chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que são tidos como indispensáveis para a proteção da nossa dignidade humana. Então, em razão disso, os direitos sociais, eles não são um tipo de direito à parte, mas ao contrário, né? Eles fazem parte de um único sistema de direitos fundamentais, como é explicitado, né, pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, que foi realizada em Viena em 1993. Então, por essa convenção, houve o reconhecimento que todos os direitos humanos, eles são o quê? Universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Então, a comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de maneira global, de modo justo e equitativo, com o mesmo fundamento e com a mesma ênfase. Só frisando que direitos humanos e direitos fundamentais, eles existem concomitantemente. Os direitos fundamentais na órbita interna de um determinado Estado soberano e os direitos humanos na esfera internacional mediante os diferentes tipos de tratados internacionais. Então, levando em conta a importância das particularidades nacionais e regionais, bem como os diferentes elementos de base histórico, culturais e religiosos, entende-se que é dever dos Estados, independente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, justamente o quê? Promover e proteger todos os direitos fundamentais e todas as liberdades fundamentais que são inerentes a nós como seres humanos. Assim, a gente vai ter como alguns traços, né, distintivos que os direitos sociais, como direitos prestacionais, eles são direitos tidos como direitos e instituições, são direitos sociais como direitos prestacionais, o Estado ele tem que agir, ele não pode ficar inerte, como existe com relação aos direitos individuais de primeira dimensão. Existe uma titularidade dos direitos sociais que pertence à coletividade e os direitos sociais eles estão ligados justamente à igualdade e à noção de uma justiça também distributiva. Existe o caráter da obrigação, né, de agir para que todos possam fruir desses direitos e uma dimensão tanto subjetiva e objetiva também no que tange aos direitos da pessoa humana. Quanto à natureza, né, desses direitos sociais, discute-se primeiramente se eles seriam direitos verdadeiramente subjetivos e, como tais, né, se poderiam ser reivindicados perante os tribunais nacionais, ou se seriam apenas uma expectativa de direito. Então, nesse tópico, a gente tem duas razões para dificuldades em reconhecer os direitos sociais como verdadeiros direitos fundamentais. Um está relacionado à sua natureza ideológica. Isso por quê? Porque os direitos individuais e os direitos políticos, eles se cristalizam, né, a partir de diretrizes do liberalismo, que impôs, né, sobre as forças derrotadas da nobreza e da aristocracia,
Apenas o quê? A criação das normas e fica a cargo de cada um exercer esses direitos. Então, se eu tenho dentro de um Estado extremamente liberal o direito à educação, essa educação eu vou ter que pagar. Se eu tenho direito à saúde dentro desse Estado extremamente liberal, essa saúde eu tenho que pagar. E também existe uma outra natureza, que é a natureza político-econômica. Então, enquanto os direitos individuais e políticos normalmente exigem do Estado apenas uma atitude de abstenção, o Estado cria norma e nós vamos fruí-lo conforme nos aprover e quando nos aprover, ou seja, como regra, né, não implica a aplicação de recursos financeiros, humanos e técnicos. A efetivação dos direitos sociais, ao contrário, implica sempre essa aplicação desses recursos financeiros, humanos e técnicos. Exceções a isso. Os direitos de primeira dimensão ou direitos individuais e políticos, eles não necessitam de um agir do Estado, exceto quando a gente está falando do direito político em época de eleição, em que o Estado, por exemplo, ele tem que dispor, né, de recursos financeiros, humanos e técnicos para levar as urnas eletrônicas para as sessões, né, eleitorais e assim por diante. Então, ao agir nesse caso contrário, nós não conseguiríamos, né, exercer esse direito político da forma como deve ser. E, em contrapartida, os direitos sociais, eles precisam de uma atuação do Estado. Uma exceção é o chamado direito de greve, que o Estado ele cria essa possibilidade de direito de greve e nós, como trabalhadores, nós poderemos exercer ou não esse direito de greve. Em muitos países, pessoal, é importante dizer também que as constituições, né, elas sequer fazem menção aos direitos sociais. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, onde sempre prevaleceu a ideia de que os direitos fundamentais têm apenas uma natureza negativa, ou seja, está relacionada à abstenção do Estado, né? Então, não dá lugar a uma exigência de prestações positivas, diferentemente do que ocorre com a Constituição Federal de 1988. Então, a nossa Constituição, ela traz, né, expressamente, de maneira genérica, que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, a gente acaba percebendo da leitura que os direitos sociais, eles se caracterizam como verdadeiras liberdades positivas de observância obrigatória em um Estado social de direito, que vai ter como finalidade justamente o quê? A melhoria das condições de vida de todos, mas principalmente dos mais desamparados, dos hipossuficientes, visando o quê? A concretização de uma igualdade social, de uma justiça distributiva, que vai configurar, então, um dos fundamentos do nosso Estado democrático. Em razão disso, a gente tem alguns artigos que vão tratar dessas questões, né? Envolvendo aqui o artigo 6º, só que de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, por exemplo, o artigo 205 da Constituição Federal fala que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, direito de quem? De todos nós. Todos nós temos que ter acesso à educação. E quem deve nos fornecer essa educação? O Estado. E quem deve também estar agindo nesse sentido, principalmente no que tange aos menores de 18 anos? A família, né? E isso vai ser promovido, incentivado com a colaboração da sociedade, visando o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Então, se eu tenho educação, acesso à educação, muito provavelmente eu vou ter a possibilidade de ter um melhor trabalho, um trabalho mais qualificado. Se eu tenho um trabalho mais qualificado, o que vai ter, muito provavelmente, como consequência? Um salário um pouco melhor. Se eu tenho esse salário um pouco melhor, provavelmente eu vou conseguir ter acesso à moradia. Se eu tenho acesso à moradia, isso também vai me permitir, por exemplo, ter acesso à segurança, né? E assim vai seguindo, tá, pessoal? E assim vai seguindo. Então,
O legislador constituinte, ele estabeleceu nesse artigo 205 dois importantes preceitos, o direito e o dever. Então, determinou que o direito à educação fosse de todos. Assim, a gente pode afirmar, então, que foi atribuído a todo indivíduo uma prerrogativa legal de exigir do Estado e da família esse direito, porque o legislador incumbiu-lhes tal dever. Ou seja, tal obrigação refere-se a uma regra imposta por lei. Já o artigo 196 vai falar sobre a saúde. E a saúde aqui, eu coloquei para vocês, né, que é um direito de todos e dever do Estado, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse artigo, ele define que a saúde como direito subjetivo público é exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, as campanhas de vacinação, né, tanto para adultos quanto para crianças, sendo que a atuação preventiva, ela foi privilegiada, tá? E é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação justamente do princípio da igualdade. E é possível também distinguir no direito à saúde dois ângulos. Um de âmbito um pouco mais difuso, representando pelas medidas preventivas genéricas, né, que são as políticas sociais e econômicas e específicas, como a vigilância sanitária e a vacinação, e no âmbito individual, representado pelo tratamento de cada doente em sua situação peculiar, por meio de consultas, exames, intervenções, internações e o fornecimento também de medicamentos. Com relação ao artigo 23, vem disposto que a competência comum, tanto da União quanto dos Estados da Federação, do Distrito Federal e dos municípios, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Bom, com relação a esse ponto, é interessante falar que o direito à moradia, ele é um direito social previsto expressamente no artigo 6º, mas ele não estava disciplinado no texto original, lá em 88. Né? Então, ele só foi inserido posteriormente por meio de uma emenda constitucional em 2000, né, que acabou introduzindo, então, a moradia como mais um direito social. E o saneamento básico é uma das condições essenciais para que se obtenha uma condição habitacional minimamente adequada. Então, considera-se que o dispositivo ele tem como objetivo melhorar as condições habitacionais, a implementação do saneamento, sendo, então, essa primeira medida a ser efetuada, tanto para adequação e o conforto, né, do indivíduo, como também para preservar a saúde, porque a gente sabe que o local onde não existe saneamento básico é muito mais fácil que haja, então, a proliferação de algumas doenças. Então, a dignidade da pessoa humana, né, ela vai ser alcançada por meio de várias práticas, tanto públicas quanto privadas. E uma dessas vai ser justamente o quê? Assegurar esse direito de moradia, tá? Então, ele é um direito fundamental a ser plenamente respeitado, o que torna esse dispositivo uma previsão programática, né, de objetivo a ser alcançado por todos os entes federativos na implementação de políticas públicas e atividades com programas de construção mencionadas, a exemplo, inclusive, de multirões, né, tendendo o quê? A assegurar efetivamente esse texto, tá, constitucional. Ainda aqui a gente vê o artigo 217. O artigo 217 vai falar sobre a questão desportiva, né? Então, fala sobre o desporto. E no que tange ao desporto, eu coloquei para vocês aqui, basicamente, né, da forma como eu retirei do texto constitucional, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Observados o quê? Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, como forma de promoção social.
O que vai significar isso, pessoal? Falar nesse artigo 217, parágrafo 3º, né? Quando a gente está falando justamente do desporto. Então, é importante falar a respeito dessa temática, por quê? Porque o lazer, muitas vezes, ele é deixado num terceiro, num quarto plano, vamos por assim dizer, como um direito fundamental. E algumas pessoas até já criticaram, né, essa questão dessa promoção social, mas, de acordo com o que a gente lê na doutrina, né, esse é um aspecto que está relacionado justamente à promoção social, né? Por quê? Porque a prática desportiva, ela não deveria ficar restrita tão somente a essa educação formal que a gente tem nas grades curriculares dos estabelecimentos de ensino ou das competições profissionais. Então, como forma de incentivar, né, e de estimular esse lazer da população, é que se impõe de que o lazer ele também é uma forma de prática esportiva, né? E que está ligado, então, a atividades, né, ou não atividades que independem do esporte. Então, o legislador ele tentou aqui, com isso, aliar o papel do Estado como incentivador da prática do desporto, né, a um conceito de lazer como um movimento propositivo de promoção, justamente o quê? Social, fazendo com que venha se tornar, inclusive, o exercício de uma atividade prazerosa, evitando, assim, que as crianças fiquem na rua, né? Evitando, assim, também problemas de saúde. Então, essa foi a intenção do legislador. Com relação ao artigo 201, esse artigo 201, pessoal, ele vai falar da previdência, né? Um tema bastante importante, né, e requisitado em termos de estudo, de tempos em tempos, em razão das mudanças que a gente vem vivenciando, sobretudo no que tange à nossa aposentadoria. E o artigo 201, ele traz claramente, né, no seu texto, que a Previdência Social ela será organizada sob a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Aí eu escolhi um tópico para falar, tá? São vários tópicos, mas eu escolhi um que é justamente a questão que fala sobre a maternidade. A preocupação constitucional com a proteção à maternidade, à gestante, é recorrente em virtude do quê? Da relevância que foi dada à família e da preocupação com as crianças, né? Então, esse inciso, ele trata da cobertura dessa contingência pela Previdência Social, que decorre mais particularmente de que a licença gestante existe sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, que foi prevista como direito das trabalhadoras urbanas e rurais. Lembrando que para aquelas empresas, né, que adotam o sistema de empresa cidadã, há a possibilidade também de uma prorrogação dessa duração da licença maternidade. Então, isso a gente encontra onde? Justamente, artigo 201, conversando com o artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, a gente encontra esse assunto, né, nesses dois incisos. Então, o artigo 7º, ele vai justamente apresentar o quê? Esse dispositivo legal como uma tutela constitucional dos direitos da gestante, permitindo essa suspensão parcial das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Com relação à prestação estatal, ela é bastante ampla e ela acaba compreendendo, na verdade, dois grupos, né? O direito à prestação, em sentido amplo, que se subdivide em direito à proteção e direito à organização e procedimento, e os direitos à prestação em sentido estrito, que são os direitos às prestações materiais propriamente dito. E é importante falar isso, por quê? Porque a gente tem dois princípios muito importantes que se relacionam aos direitos sociais. É o princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. A reserva do possível, ela está intimamente ligada à escassez de recursos. Então, quando a gente fala a respeito disso, né, como os recursos eles são escassos, insuficientes para atender a todas as demandas de todos os indivíduos, por vezes faz-se necessário ponderar os vários interesses e os vários direitos da sociedade num determinado momento.
né? Então, a gente vai verificar, por exemplo, quais deles são prioritários, né? E o quanto de cada direito deve ser fornecido a cada indivíduo. Então, o princípio da reserva do possível, ele acaba, né, mitigado, no entanto, por um outro princípio, que é o do mínimo existencial. Por quê? Porque o Estado ele não pode simplesmente se escusar de fornecer determinados direitos sociais alegando a reserva do possível, né? Ou seja, não tenho recursos, então não vou fazer, não tenho recursos, não posso prestar determinada assistência. Por quê? Porque existe esse mínimo existencial. E esse mínimo existencial, turma, ele vai compor um conjunto de direitos sociais que são considerados como materialmente fundamentais e, consequentemente, devem ser exigíveis do Estado. A doutrina alemã ela faz distinção entre o mínimo existencial fisiológico, que é o conjunto de prestações destinadas a prover uma proteção contra as necessidades de caráter básico, e o mínimo existencial sociocultural, que vão ser aquelas prestações para permitir a inserção do indivíduo na sociedade da qual ele faz parte. No Brasil, o princípio do mínimo existencial ele não consta, tá, no nosso texto constitucional, tendo sido adotado pela doutrina, assim como pela jurisprudência, por influência estrangeira. Então, no caso específico do nosso país, grande parte daquilo que se considera como conteúdo mínimo existencial já foi objeto de políticas públicas. Isso por quê? Porque há a possibilidade de judicialização dos direitos sociais. Então, essa judicialização aparece, né, como um direito instituído a partir de 88, na medida em que o cidadão ele não tem um direito seu, né, atendido. Então, vaga na creche, vaga em leito hospitalar, acesso a tratamentos mais caros ou mesmo a remédios. Então, no caso dessa inexistência, o que algumas pessoas acabam fazendo? Elas acabam se socorrendo ao Poder Judiciário. No que tange ao artigo 7º, ele vai falar basicamente do direito social ao trabalho. Então, a gente vai encontrar do artigo 7º ao artigo 11, que vai cuidar desses direitos, inclusive aí incluindo questões relativas a associações profissionais e sindicais. O artigo 7º vai falar, então, que são direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, por exemplo, a relação de emprego, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que vai prever indenização compensatória, e na eventualidade de extinção do contrato de trabalho, se dá por algum desses motivos, o sujeito da relação de emprego, ele tem direito a uma indenização, que deve ser prevista por lei, e poderá, né, ter outros direitos rescisórios, né, que vai distinguir, então, os conceitos de despedida injusta da chamada despedida arbitrária. Há também que se fala no seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, e aqui a Constituição vai prever, então, esse pagamento desse seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário, qual tem a finalidade justamente o quê? Garantir a assistência financeira temporária do trabalhador, tanto urbano quanto rural. Então, a percepção do benefício, no entanto, ela fica vinculada, dentre outros requisitos previstos na lei, ao desemprego involuntário, ou seja, aquele decorrente da dispensa imotivada ou sem justa causa, ou ainda na chamada despedida indireta. A gente também tem ainda, no que tange ao artigo 7º, o inciso 3, que vai falar sobre o Fundo de Garantia, né, por tempo de serviço, o FGTS. E tem também a questão do salário mínimo. Nesse ponto do salário mínimo, surgem algumas discussões e até críticas, né? Por quê? O salário mínimo fala que ele é nacionalmente unificado e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas. Só que a gente sabe que o nosso salário mínimo ele não faz isso, né? Verdadeiramente, ele não supre as necessidades vitais básicas do indivíduo e nem de seus familiares, né? Envolvendo questões como moradia, alimentação, educação e dentre outros, né? Mas o que acontece? O Tratado de Versalhes, ele trouxe, né, como um de seus princípios, justamente a criação de um salário mínimo, com finalidade de suprir essas necessidades básicas e vitais do trabalhador, que era inexistente. E isso acabou depois sendo reiterado
em outras convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Então, quando a gente fala em salário mínimo, ele não existe em todos os países, né? Então, na verdade, ele é uma retribuição econômica mínima fixada por lei que é paga pelo empregador ou empregado pela disponibilidade da sua força de trabalho com o intuito justamente do quê? De satisfazer as suas necessidades básicas e de sua família. Então, como a gente não tem isso, né, efetivamente dentro do Estado brasileiro, se discute muito o quê? Esse inciso, né? Se não deveria haver algum tipo de modificação com relação a ele também. Tendo em vista que, segundo economistas, o salário mínimo brasileiro ele devia estar ali na casa dos R$ 4.000 para atender, né, de forma elementar aos direitos ao qual nós devemos fazer jus. Entra também aqui no artigo 7º um outro ponto bastante interessante, que não são todos os países também que possuem, tá, turma? Que é o chamado 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, esse é um valor a que faz jus o empregado urbano, assim como o rural, o doméstico, o trabalhador avulso, no mês de dezembro de cada ano, independentemente da remuneração a que ele tenha direito, né, naquele mês. Então, para o trabalhador da ativa, a base de cálculo vai ser a remuneração integral. E para os aposentados, a base de cálculo é justamente o valor da aposentadoria. Então, esses são alguns dos direitos sociais que nós trabalhamos aqui. Existem outros tantos, né, que vocês podem dar uma olhada, né, por curiosidade também acabarem se aprofundando um pouco mais. Não existem tantas obras específicas a respeito do direito social, então vocês vão acabar encontrando basicamente mesmo em cursos de direito constitucional. E aqui eu coloquei dois para vocês, um do professor Paulo Roberto de Figueiredo Dantas e outro do professor Luiz Roberto Barroso, que vocês podem ter acesso, inclusive, na biblioteca digital da UFMS. Bom, pessoal, fico por aqui, agradeço desde já e até a próxima aula. Tchau, tchau.